Então, gente, a gente vai retomar aí. A gente parou aqui um pouco nas estratégias sindicais. Até foi legal que a gente estava conversando ali com o pessoal de fora. Uma pessoa fez uma pergunta, né? Uma dúvida sobre essa coisa da relação da defesa do sindicalismo revolucionário com a defesa de uma organização anarquista, né? Isso vai ser uma constante nesse período. Eles vão defender no campo sindical o sindicalismo revolucionário e também o direito, né, do anarquismo, das anarquistas e dos anarquistas se organizarem especificamente. Então não há contradição, porque esse é um modelo que foi usado em alguns países, que vai ser defendido por um setor importante do anarquismo. Então, a gente vai seguir um pouco falando das estratégias. Outra estratégia foi desenvolver ações culturais. Elas não, elas não vão ser as únicas estratégias, as únicas práticas políticas do anarquismo nesse período, mas elas vão se tornar práticas muito importantes para a manutenção mínima do anarquismo adiante. Então, a gente tem aqui em 45 a refundação do Centro de Cultura Social em São Paulo. A gente tem em 58 a fundação do Centro de Estudos Professor José Oiticica. Foi uma homenagem, porque o José Oiticica morre em 57. Né? Ele era um entusiasta desse projeto, dessa estratégia de formar organizações políticas anarquistas, retomar o sindicalismo revolucionário. Então, como homenagem, foi fundado o CEPJO. O CCS, reparem que ele tem objetivos que estão sempre ligados ao universo dos trabalhadores. É importante dizer, porque algumas leituras mais contemporâneas, que, por exemplo, dizem que devemos, por exemplo, revisar essa ideia de que o anarquismo deve estar em contato com organismos do movimento social, ou aquela leitura de que nesse período se muda totalmente a estratégia para fazer apenas ações culturais, teatro. Ela não é totalmente verdadeira, porque o CCS seria um embrião de muitos outros projetos. Pelo menos essa era a proposta do CCS. Era de desenvolver conferências, palestras comentadas, em sua sede ou em outros recintos de associações populares ou sindicatos operários. Isso aqui não está aqui à toa, né? Tentava também o CCS ser um espaço que aglutinasse trabalhadores, onde as possibilidades de cultura são limitadas por toda sorte de empecilhos. Então, o CCS, assim como a ideia de criação do CEPJO, é sempre se aproximar da classe. Então, o objetivo era a fundação de centros com igual finalidade em subúrbios de São Paulo e em outras cidades, estabelecendo com os mesmos e com as entidades similares já existentes uma obra de conjunto. Parecido um pouco com aquela estratégia que a gente viu ontem, que o Felipe apresentou, que é de ter uma atuação que não seja uma atuação só no sindicato, mas também seja uma atuação que se insira no bairro. Então, a ideia do CCS é de criar um enraizamento dessa proposta libertária para o campo da cultura nos bairros. Então, aqui a gente tem os estatutos. Temos também a edição de diversos jornais nesse período. Essa imprensa, gente, ela é muito importante, sempre foi na Primeira República. Primeiro, o processo de produção da imprensa é coletivo, o processo de consumo dessa imprensa envolve também não só a leitura, como a circulação desses jornais. Então, são instrumentos importantes que vão construir identidades políticas, que vão reforçar laços sociais entre os militantes e vão também difundir ideias, dar o combate no campo das ideias. Então, os anarquistas de 45 a 64 vão retomar esses instrumentos. Primeiro, a fundação de remodelações, 45 a 47, jornal fundado pelo anarquista cearense Moacir Caminha e pela anarquista Maria Ieda. Maria Ieda foi muito importante nesse período. Ela atuou dentro desse jornal, junto com Moacir Caminha, e eles tinham uma perspectiva de, por exemplo, fazer um trabalho no âmbito do que a gente chamou, do que o Felipe chamou na aula de ontem, de fazer um trabalho
no âmbito do comunitarismo. Ele usava o termo comunalismo, que era a ideia de não vamos jogar energia nos sindicatos, vamos atuar nos bairros para tentar retomar, recriar o vetor social do anarquismo, fortalecer o movimento operário e o anarquismo. A gente vai ter também o jornal Ação Direta, né, que vai ter em suas colunas, além de matérias internacionais, vai ter uma coluna exclusiva do sindicalismo revolucionário. Ele vai circular de 46 a 59. A gente tem jornais mais efêmeros, como o Archote, do grupo Archote, e a Revolta, que é um jornal da juventude anarquista do Rio de Janeiro, um jornal estudantil. Então, os anarquistas já identificavam naquele momento a possibilidade de difundir o anarquismo para além do movimento operário. Porque o movimento estudantil começa a ter uma presença no cenário político relevante. A gente tem também o jornal O Libertário. O Libertário, eu pulei a Plebe, tá? Temos o jornal A Plebe, de 47 a 50, produzido aqui em São Paulo, e temos, com o fim da Plebe, só em 60 que se produz o Libertário. Ele vai até 64, o número de 64 estava pronto para ser entregue ao golpe militar, os anarquistas recolhem o jornal e não distribuem por garantia de segurança política. Então, esses jornais constituem essa imprensa que vai circular e vai manter o anarquismo de modo minimamente funcionando, com suas propostas, com seu programa, com suas estratégias políticas. Então, aqui a gente tem uma foto de jornais, Ação Direta, né? A gente tem o Remodelações aqui também. Reparem que o termo utilizado pelo Remodelações é comunista libertário, né? É o único jornal desse período que não usa o termo anarquismo. Porém, ele defende tudo o que o anarquismo defende. Então, numa questão tática, não vou botar o termo anarquismo, porque é usar um termo que seja mais, mais palatável para as pessoas que estão lendo. É aquele debate que a gente viu que o Bakunin fez lá atrás com o grupo da Aliança da Democracia Socialista, se reivindicavam com esse nome anarquista ou não. Bem, a gente tem aqui a Plebe também. Há muitas notícias do anarquismo internacionalmente. Foi quando eu comecei a ler esse jornal que eu fiquei impressionado, porque as pessoas diziam que o anarquismo, 39 não tem nada, não há mais anarquismo no mundo, né? Começa a ler esse jornal, não precisa nem ler um trabalho histórico, você lê esse jornal, você consegue ver que há mobilização em diversos países. Aqui a gente tem a Revolta, e a gente tem também práticas de solidariedade internacional. Práticas que são transnacionais, práticas que constituem um pouco a prática política do anarquismo desde a Primeira República. A atuação dos anarquistas nesse período vai ser principalmente em solidariedade aos exilados de Portugal e Espanha. Lembrar que tanto Portugal quanto Espanha, a Espanha vai receber o franquismo, uma ditadura sangrenta que vai perseguir os militantes políticos, e Portugal, o salazarismo. Então vão ser regimes que vão ser condenados pelos anarquistas, e os anarquistas vão formar essa rede de solidariedade que, por exemplo, conseguiu algumas vitórias importantes, que é acolher esses exilados aqui, principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, acolher e proteger esses exilados. Eles não faziam distinção por ideologia política, ou seja, recebia qualquer militante, qualquer setor político perseguido, não davam solidariedade apenas àqueles que defendiam o anarquismo. Então eles vão fazer essas redes de solidariedade a ponto do Edgar Rodrigues, ele conta em uma de suas memórias, né, e comparando com outras fontes a gente consegue ver que essa presença é realmente marcante. Ele conta que ele foi na casa do Ram Pérez Bolsas, que foi um sapateiro, pai do Ideal Pérez, que vai ser um anarquista importante, e que ele, chegando lá, pôde então saber que os presentes eram portugueses, brasileiros, espanhóis, franceses e búlgaros, todos anarquistas, a ponto de ter ouvido certa vez alguém chamar a sua casa, do Ram Pérez Bolsa, de consulado dos anarquistas.
né? Bem, agora a gente vai para um período da presença do anarquismo no regime militar. Lembrar o seguinte, lembrar que o anarquismo de 45 a 64, ele tem muita dificuldade de se inserir em espaços de massa. Então, basicamente, a estratégia que é bem sucedida são os centros de cultura, né? Porém, a gente vai ver que nesse período há outras dificuldades muito maiores. É um momento talvez mais crítico da história do anarquismo no Brasil, seja esse período. É um momento em que há dificuldade dos anarquistas em manter aquelas organizações políticas que eles defendiam. Então, aquela lista de organizações políticas que a gente viu, elas vão ser reduzidas a uma organização política, né, por uma série de problemas internos, mas também em certa mudança na cultura política, porque o que os anarquistas de 45 a 64 faziam no campo político era propor um modelo de organização política que, naquele momento, ele não é bem sucedido, era uma novidade para a maior parte do anarquismo. A gente viu como, na Primeira República, o setor que propõe isso é minoritário, e o regime militar vai ser um momento muito mais complexo. Não vou falar da conjuntura inteira que antecipa o regime militar, mas vou só fazer um seguinte comentário, voltar um pouco, não só nas questões econômicas que estavam postas no que o Dreyfus, né, que tem um livro, a meu ver, um livro ignorado um pouco na historiografia do regime militar, que é 1964, a Conquista do Estado, onde ele analisa detidamente a presença do IPES e do IBAD, duas organizações formadas por empresários, organizações golpistas, que vão construir durante a década de 60 uma proposta política para o Brasil, para o país, né? Uma proposta política que tem presença no campo cultural, uma proposta política que tem presença no campo político, influenciando eleições, uma proposta que visa adaptar o Estado brasileiro a um novo contexto econômico e político. Então, eu acho esse livro do Dreyfus um livro, apesar de ser um livro cansativo, é um livro fundamental para a gente entender esse período, né? E outra coisa, o golpe militar, né? Lembrar o seguinte, o golpe militar inaugurado em 64, ele envolve também setores civis, mas é preciso que a gente identifique que setores civis são esses. Essa divisão de sociedade civil, sociedade militar, ela não é eficaz do ponto de vista analítico, né? Porque que civis? Quem eram os civis mais interessados em estabelecer esse golpe militar era a classe empresarial com apoio dos setores conservadores. As marchas da família, que foram feitas em São Paulo, Rio de Janeiro, eram financiadas pelo IPES e pelo IBAD. Então, havia uma articulação política consequente nesse campo, né? Então, há um processo, estou falando isso porque há um processo recente na historiografia que praticamente reduz o golpe militar a uma vontade da sociedade, como se a sociedade fosse uma coisa em abstrato. A sociedade não é uma coisa em abstrato, a sociedade é uma sociedade, pelo menos eu defendo isso, que a sociedade hoje é dividida em classes, né? Há essa divisão até hoje, e o regime militar ele vai contrariar o projeto do nacional desenvolvimentismo naquele período representado pelo Jango. O Jango era visto um pouco parecido, essa paranoia, guardadas as devidas proporções com que a gente vive hoje, né? O Jango era visto, condecorou Che Guevara, viajou para a China, era visto quase como um comunista. Não era comunista, mas ele era um político, usando o termo do período, não o termo analítico, um político populista, e há uma mobilização que envolve as Forças Armadas. Lembrar que as Forças Armadas, elas, diante o contexto da Guerra Fria, as Forças Armadas incorporam a doutrina de segurança nacional. Ou seja, não bastava reprimir, não bastava se preocupar com a segurança externa de um país, mas sim com a segurança interna de um país. Ou seja, a ameaça passa a não ser
necessariamente outros estados, mas passa a ser também grupos políticos radicais dentro do Estado. Então, tem outras obras também, o Marcos Napolitano, né, da USP, também tem, para mim, um dos melhores livros sobre a história do regime militar. Para entender esse contexto, não vou entrar muito nisso, mas são debates importantes. Essa foto não está muito boa, mas é de um sítio, o nosso sítio aqui em São Paulo, né, estado de São Paulo, onde os anarquistas usaram esse espaço em vários momentos de conflito político. Lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala de 45 a 64, houve uma redemocratização do país, isso não é totalmente verdadeiro. Redemocratizou, entre aspas, porque os militantes continuaram a ser vigiados, os anarquistas foram vigiados. Os anarquistas sofreram ameaça de prisão, os comunistas vão ser vigiados, vão sofrer ameaça de prisão. Então, esse espaço é um espaço importante para, nesses momentos de crise política, os anarquistas se reorganizarem. Às vezes, a gente dá pouca atenção para como essas relações sociais, né, uma história social do político, como elas podem manter, em determinado momento, uma relação pessoal, pode manter um projeto político preservado num contexto crítico. Bem, falando de conjuntura internacional, a gente tem um momento de Guerra Fria e as teses da segurança nacional, como dito. A gente tem também o maio de 68 na França, o maio de 68 no Brasil, ele é anterior ao maio de 68 francês. Lembrar que, depois da abertura dos crimes do Stalin, em 57, há uma crítica muito dura de setores políticos de esquerda ao stalinismo. Então, isso também, de certa forma, abastece o anarquismo de um certo fôlego crítico. A gente tem a fundação da IFA, da Internacional de Federações Anarquistas, em 68. A gente tem um processo de luta armada, né? Influência da Revolução Cubana e do foquismo, como o estudo da luta armada, da história da luta armada, identifica em várias regiões, principalmente da América do Sul, porém também na África, em menor grau na Europa, organizações que vão aderir à chamada violência revolucionária pela luta armada, com diferentes modelos. É o momento dos golpes dos regimes militares. O Brasil é o primeiro, mas vai ter golpe no Uruguai, vai ter golpe no Chile, vai ter golpe na Argentina, vai ter golpe em todos os países que, enfim, era necessário ter golpe, na minha visão. Bem, a gente tem a Guerra do Vietnã, que vai desgastar profundamente o governo dos Estados Unidos e os movimentos contraculturais que emergem em relação a isso. A gente vai ver durante o período como há um diálogo constante dessa contracultura com o anarquismo. É uma coisa desse período. Bem, vamos lá. Bem, o anarquismo nesse período ele não estava com nenhuma organização política atuante. Então, uma forma de se organizar era com a imprensa anarquista. Porque o jornal ele aglutinava a militância e poderia se conseguir, a partir disso, avançar em algum projeto ou não, alguma ação. Então, a gente tem alguns jornais aqui, são todos os jornais do período, tá? O Delbar era o libertário que muda o nome para fugir um pouco da repressão, 65 a 68. A gente tem o jornal Protesto, esse jornal vai ser muito importante para aglutinar setores estudantis vinculados ao anarquismo. A gente tem esse jornal Sem Data, Autogestão. Vejam que a palavra autogestão já começa a entrar no vocabulário dos anarquistas, como reflexo das lutas que estão ocorrendo em outras partes do mundo. A gente tem o jornal Autogestão Operária, em 69. A gente tem o jornal O Inimigo do Rei. O Inimigo do Rei, ele é um jornal muito diferente dos outros, a gente vai ver por quê. Ele incorpora muito essa questão da contracultura. Aí a foto do jornal Delbar, né? É uma coisa interessante, né? Como o discurso político nos jornais tem que também estar afinado com o contexto. A gente percebe, às vezes, um discurso político que fala por eufemismos, que fala com metáforas, que não pode explicitar determinadas ações de modo direto, né? Porque corre-se o risco de ser preso. Então,
A gente tem esse período. De 68, de 69 até 77, os anarquistas vão ficar sem imprensa. Não por acaso, é o momento de endurecimento do regime. Lembrado AI-5 em 68, que fecha o Congresso. O movimento estudantil vai protagonizar batalhas de rua espetaculares. Já de 64 a 68, há um número sem igual de prisões, de tortura, a tortura como método do terrorismo de Estado. Né? Então, 69, do endurecimento até 77, os anarquistas não lançam jornais. Talvez o jornal mais emblemático desse período seja o Inimigo do Rei. O Inimigo do Rei, ele vai fazer esse diálogo entre uma agenda do que a gente pode chamar da contracultura, uma cultura que, por exemplo, se abastece com o movimento hippie nos Estados Unidos, se abastece um pouco com provos, né? Na Holanda, que se abastece com tradições do que hoje a gente chama de contracultura, e com todas os resultados, as subdivisões dessa noção. Ele vai também fazer um diálogo não só com essa agenda da contracultura, mas também com uma tradição operária das esquerdas. Ele não rompe, por exemplo, a questão do sindicalismo. Os anarquistas continuam defendendo o sindicalismo, mas a abertura para abordar temas que não eram tratados na imprensa anterior. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, tem sempre essa forma de tentar usar humor, é uma característica do Inimigo do Rei. Aqui falando da autogestão, os jornais do período anterior, aqui falando da revolta, né, autogestionária na Polônia, a escola da submissão, esses temas de educação, percebam também que são permanentes na história do anarquismo, não é uma coisa que em um momento há um desvio para isso. Desde a Primeira República, o tema da educação aparece, Revolução Russa, etc. Então ele vai reunir jovens e velhos militantes, começa na Bahia, os estudantes tentam montar uma chapa, disputam um centro acadêmico estudantil e resolvem montar o Inimigo do Rei. A partir disso, rapidamente o Inimigo do Rei, ele vai criar uma rede de colaboradores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, os lugares com mais atividade. E também Pernambuco, Paraíba e Pará. Ele vai trazer temas novos ou que foram ignorados ou esquecidos pelo movimento anarquista, pelo anarquismo no Brasil. Exemplo, questão do movimento negro. Exemplo, a questão das drogas. Vai fazer um debate, há um título de uma matéria do Inimigos do Rei, que é "Você pode fumar um baseado". Essa é o título, desde que não seja do PDS ou trotskista. Matéria muito bem-humorada, dialogando um pouco com essas questões que vão aparecer nos anos 60. Vai tratar também a sexualidade, vai ter um amplo debate sobre isso. Eles diziam, tem uma matéria, eles vão dizer, prática sexual ampla e restrita, fazendo uma brincadeira com o debate da anistia ampla e restrita. Mas ele também vai tratar de outros temas. O tema sindical aparece no Inimigo do Rei, né? Não há um corte absoluto entre a tradição sindicalista do período anterior e essa tradição. Às vezes a gente lê esse período da história do anarquismo assim. Ali em 60 houve um corte. Então os anarquistas eram sindicalistas, passam a ser influenciados pela contracultura, ponto final. Na verdade é um diálogo entre essas duas influências, digamos. Então vai ter, por exemplo, no Inimigo do Rei, presença sindical, né, trabalhadores petroleiros que divulgavam as suas atividades, trabalhadores bancários do campo da educação, professores. Isso aparece de forma evidente no Inimigo do Rei. Então a gente tem também uma crescente importância, gente, do movimento estudantil. O movimento estudantil, nesse período, ele vai crescer bastante. Para vocês terem, por exigências do mercado capitalista e também por um projeto de educação tocado pelo Estado. Então a gente tem, para ter noção, em 1945, 27 mil estudantes universitários no país. Em 64 já são 142 mil. É óbvio que
os setores da esquerda, incluindo os anarquistas, vão olhar com generosidade para esse setor também. Então, é importante disputar esse setor. Um dado interessante, né? A base social da esquerda, eu estou me baseando no Marcelo Ridente, que escreveu um livro onde ele analisa, é um professor da UFA, onde ele analisa as organizações de esquerda, de luta armada, as organizações no período, as que não optaram pela luta armada no Brasil. Ele diz que 73,5% da base social da esquerda era formada por jovens. Então, o anarquismo no período ele não desvia muito da tendência que estava posta, né? E aí, em 67, há o lançamento do jornal O Protesto. Ele vai ser um jornal importante porque ele vai organizar a ação estudantil anarquista nesse período. Então, pessoal que milita em centro acadêmico, talvez possa, não sei se conhece esse jornal, mas é um jornal importante. Aí diz o seguinte: não é hora de estudar e atitudes contemplativas. É hora, sim, de ação. Movimento Estudantil Libertário. Bem, e mais adiante, a gente vai ter um contexto, o contexto de surgimento do MEL, ele está dentro de um quadro mais geral. Primeiro, esse elemento cultural dos anos 60, que é muito forte, atrai a juventude de maneira decisiva. Segundo, é isso mesmo, um certo giro à esquerda da UNE, né? A UNE tinha uma direção de direita e ela, já no final dos anos 60, vai girando à esquerda. Outra questão, o movimento estudantil não foi tão afetado pela repressão quanto o movimento sindical e o movimento popular. Então, entre 65 e 68, os estudantes conseguem catalisar as principais insatisfações contra o regime militar e promover, por exemplo, uma série de passeatas de rua. Então, porque eles não tinham sido tão afetados pela repressão quanto os outros setores. Então, em 66, vão ter diversos protestos de rua. Eu botei aqui uma foto do Rio, mas em São Paulo, em outras grandes cidades, né, é o Jornal do Brasil falando: luta domina Rio, estudantes vão continuar. Né? Os estudantes saem às ruas, atiram pedras contra a polícia, vão exigir suas reivindicações. Havia também a presença, uma interferência do modelo norte-americano para a educação que começa a ser implementado no país, que é o modelo MEC-USAID, né, que é uma agência norte-americana que resolve dar conferências técnicas para a educação, orientar a educação brasileira de maneira técnica, obviamente, com um projeto político. Né? Então, a gente tem aqui o contexto do MEL, desses protestos de 66 e do Maio de 68 brasileiro, que, como a gente falou, é anterior ao Maio de 68 francês. No livro Brasil Nunca Mais, que é um livro muito bom, um livro muito importante para a história do regime militar, inclusive, o Brasil Nunca Mais foi uma das primeiras denúncias, né, depois tem a Argentina Nunca Mais, Uruguai Nunca Mais, uma das primeiras denúncias formalizadas em relação à tortura, em relação à perseguição às organizações de esquerda. Ele vai citar o MEL num trecho. Ele diz o seguinte: ele afirma que o MEL, o Movimento Estudantil Libertário, era apenas uma denominação que as autoridades policiais forjaram para intitular as atividades de um grupo anarquista. Ou ele vai dizer que tal sigla, o MEL, se insere no rol de grupos que sequer constituíram organizações realmente estruturadas, aparecendo como tais por força da imaginação dos responsáveis pelos inquéritos. É interessante isso, porque tem a ver, até quando os anarquistas estão agindo, eles não aparecem. Né? Isso é uma coisa... Como assim força da imaginação? Havia uma articulação, né? Uma articulação permanente que a gente tem que ter generosidade para tratar. Então, aqui a gente tem os programas e objetivos do MEL. Criar um comitê coordenador de estudantes libertários, participar das manifestações estudantis,
que visem lutas reivindicatórias. Então, o MEL ele vai se guiar um pouco porque, pelo que algumas organizações de esquerda vão fazer no momento, que é apoiar essas lutas de pequenas reformas, né, como construção de um polo de contestação político, expressar ampla solidariedade aos estudantes, ao estudantado e a todo o movimento social. Então, sempre relacionar o movimento estudantil com os sindicatos. Influenciar para que as decisões das entidades sejam verdadeiramente representativas e não aquelas de grupos ou indivíduos dirigentes. O mesmo modelo de sindicalismo revolucionário, só que aplicado ao movimento estudantil. Apoio à UNE. A UNE, nesse momento, representa uma organização de esquerda relevante, desde que independente de interesses políticos demagógicos e religiosos. Ou seja, estão dentro da UNE, mas também fazendo uma disputa política, uma disputa dentro dessa entidade. Intenção estudantil de classe. Os militantes vão tentar, com muitas dificuldades, aumentar a sua propaganda, vão tentar criar grupos de locais de trabalho. A gente vai ver como em 69 isso se torna inviável. Vão tentar discutir formas de atuação nos sindicatos, nas escolas, no local de trabalho, e vão tentar também organizar um encontro. Esse encontro ele vai ser interrompido pela repressão que acontece ao MEL. O MEL, a gente vai ver como ele sofre uma repressão, os militantes vão ser torturados, etc. Então, essas são... Não vou ler todas, mas chamaria atenção para alguma. Definir as bases teóricas do anarquismo social, ou seja, discutir o que é o anarquismo, situação do movimento estudantil, fixação de outros encontros. Bem, esse acontecimento é o acontecimento que atrai os holofotes da repressão para o MEL. É a morte do Edson Luiz. O Edson Luiz é um estudante secundarista. Havia, no centro do Rio de Janeiro, um restaurante para os secundaristas chamado Calabouço. Né? Lembrar que esses estudantes secundaristas são também trabalhadores, em sua maioria. Trabalham como office boy, trabalham em escritórios e, de noite, estudam. O calabouço era muito utilizado para o almoço dos estudantes. E a repressão vai começar a cada vez mais cercar esse espaço e colocar agentes infiltrados. Tinha esse contexto desse acordo que o MEC fez com essa agência norte-americana que mudava completamente a estrutura da universidade brasileira. Como um exemplo, gente, vou chamar a atenção para uma coisa. Acho que tem muitas pessoas aqui, estudantes de graduação, que já fizeram graduação. Reparem que esse modelo da gente estudar, fazer uma disciplina com uma turma, depois a gente faz disciplina com outra turma, com pessoas que a gente não conhece, terceira disciplina com outra turma, é o modelo daqui. É um modelo que é político, não é técnico. É um modelo que visa, por exemplo, dividir os estudantes. Tem uma concepção. Não pode achar que a concepção técnica ela é neutra. Não existe técnica neutra. Né? Bem, esse acordo ele vai ser feito, os estudantes, de maneira geral, vão se posicionar contra esse acordo, de maneira muito dura. E em 68 estoura o Maio de 68 brasileiro, onde o Edson Luiz, que nem militante era, vai ser assassinado. Os estudantes secundaristas vão carregar o corpo dele até a Assembleia Legislativa do Rio, e isso vai gerar uma série de mobilizações estudantis, onde também o regime vai endurecer e fazer o AI-5. O MEL distribui um panfleto dentro desse contexto, que é o olho por olho, dente por dente. É um panfleto distribuído pelo MEL, que vai atrair a atenção da repressão, e eles vão, depois do AI-5, vão invadir a sede do CEPJO, porque vão identificar a relação política do MEL com o Centro de Estudos Professor José Oiticica e vão prender 18 militantes. Desses 18 militantes, 16 vão ser processados, então vão ficar de 69 a 72 sendo processados. Então, ou seja, quando a gente analisa um contexto histórico, quando analisa uma experiência, a gente tem que entender que, por exemplo, não necessariamente uma experiência que não foi majoritária, ela deixa de ser importante para a gente compreender a realidade.
Então, nesse momento, vão ter esses processados, alguns militantes vão ser torturadas, e aqui a gente tem a foto do Ideal Pérez, que era um médico anarquista, filho do Juan Pérez Bolsa, que vai ser preso, vai ficar alguns dias preso, um mês aproximadamente, e depois vai sofrer processo em liberdade. É o momento também, de 69 a 72, onde os anarquistas, muito fragilizados, vão adotar uma tática de se manter, pelo menos nesse período que eles estavam sofrendo o processo, se manter de maneira semi-clandestina. Então, ou seja, o CEP já é fechado, o CCS é fechado também, o CEP já é fechado pela repressão, pela aeronáutica. Então, eles vão optar por isso, e o Ideal Pérez vai ser uma pessoa importante para esse processo de articulação. A gente tem algumas iniciativas no campo editorial. É lembrar que o regime militar ele era muito atuante no cinema, no jornal, mas ele deixava a desejar no campo da censura, no campo editorial. Então, ele deixava algumas brechas. Então, a gente vai ter a fundação da editora Germinal, a Chiamé, do Rio de Janeiro, e em Brasília, Novos Tempos, já no período da abertura. A gente vai ter nesse período reuniões na casa do Ideal Pérez, coisas muito modestas, mas que visavam esperar um momento propício para se reorganizar, a leitura que os anarquistas faziam naquele momento. A gente vai ter, em 85, com a abertura democrática, a crise do regime militar e a oposição de esquerda armada já derrotada, já completamente derrotada, porque o regime militar começa como algo que atinge a esquerda e depois começa a atingir também os setores liberais, essa repressão muito dura. A gente vai ter atuação dos anarquistas no processo das diretas já, não defendendo um candidato, nem defendendo votar em um candidato, mas defendendo a questão da democracia direta, né? Fazendo um debate sobre o movimento sindical, fazendo um debate sobre a situação política do país, vão intervir nesse momento aberto. É também reabertura do Centro de Cultura Social de São Paulo, é também a fundação do Círculo de Estudos Libertários no Rio de Janeiro. Gente, essas pequenas iniciativas vão ser fundamentais para a reorganização do anarquismo no período posterior. Aqui a gente tem na foto o Roberto Freire, né, que se identificava com o anarquismo, tinha uma discussão em torno da questão terapêutica, e o Jaime Cubeiro, que foi um anarquista fundamental para manter a presença política dos anarquistas em São Paulo. A gente tem, nessa abertura, processos de reorganização importantes. A gente tem a rearticulação da Confederação Operária Brasileira. Os anarquistas eles vão participar da CUT em algum momento, naquele início da CUT, o sindicalismo de base, que na leitura do anarquismo poderia ser um embrião de um sindicalismo revolucionário, porém aqui eles vão decidir, quebrando um pouco com a tradição, toda a tradição histórica sindical anarquista, em formar uma confederação operária brasileira nos moldes do anarcossindicalismo. Vão também, aqui tem esse processo de reorganização, envolve a influência no campo da contracultura, né? A gente, nas outras aulas, tinha até falado que essa foi uma omissão imperdoável, quer dizer, a influência do punk, do anarcopunk, do stray edge, que ajudou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados, ajudou a manter a difusão do anarquismo, e que mais adiante todas essas iniciativas vão ser canalizadas para outros projetos. A gente tem o jornal Mutirão, que foi militantes anarquistas que militavam em assentamentos rurais da MST, né? O Mutirão, um jornal importante na reorganização do que a gente vai observar muito nos anos 90. A gente tem também, no final dos anos 80, início dos anos 90, o contato com a Federação Anarquista Uruguaia, né? A fundação da primeira organização política anarquista, depois da primeira organização política nos anos 90, que é a Federação Anarquista Gaúcha, que existe até hoje. E
o processo das resistências populares, tendências dos anarquistas, que os anarquistas construíram, que faziam trabalho em algumas cidades no campo comunitário, no campo sindical e no campo estudantil. A gente tem, já nesse momento dos anos 2000, um momento diferente, um momento distinto do período anterior, aquele momento de crise, a um momento de certa explosão do anarquismo em 2000, com presença em diversos estados, ou seja, realização de vários encontros regionais. A gente vai ter a questão do especificismo, uma tradição política que é defendida pela Federação Anarquista Uruguaia, que vai chegar no Brasil e vai influenciar uma série de organizações políticas que vão ser criadas em toda a década de 2000. A gente tem também algumas cisões dentro do especificismo, organizações que vão seguir por outros modelos políticos. A gente tem a formação de diversos coletivos e grupos de afinidade, mais próximos da questão da síntese anarquista, que a gente viu na aula com o Felipe. A gente tem a fundação de espaços, bibliotecas, grupos de estudo, nesse momento, iniciativas editoriais de divulgação dos livros anarquistas. 90 é muito difícil encontrar livros anarquistas dos anos 90. A gente tem, nesse período, a difusão de uma série de livros anarquistas. A gente tem as feiras anarquistas que vão ser realizadas e ajudam nesse processo de reorganização pós-abertura. Participação no movimento de resistência global. Lembrar do movimento de globalização, a ação global dos povos. Os anarquistas vão ter hegemonia nesse movimento. Ações de rua, protestos massivos que estavam ocorrendo no mundo, São Paulo principalmente, mas também em todas as grandes cidades do Brasil, protestos massivos com participação e grande influência do anarquismo. Fundação do Centro de Mídia Independente, né, o CMI é praticamente um pai de toda essa mídia alternativa que hoje a gente já naturalizou dentro do cotidiano dos protestos. A gente tem participação minoritária do anarquismo em alguns movimentos sociais, sindicatos, tem vários sindicatos, movimentos rurais, presença do anarquismo em diversos movimentos rurais de forma minoritária. Em alguns movimentos de bairro, né, vai ter a presença do anarquismo em movimentos de ocupação urbana em diversos estados do país. Presença minoritária também em movimentos estudantis. Então, é uma característica desse momento. É isso. A gente conclui com algumas coisas. Vou voltar aqui, a gente conclui com algumas coisas. Primeiro, que vai ter um vídeo, gente, 5 minutos. Vou concluir muito rapidamente. Vai ter um videozinho de 5 minutos, professor Alessandro. Só queria falar algumas considerações finais. Claro, é uma exposição que tenta dar conta de uma história do anarquismo em longo prazo. Isso não é uma coisa... como eu falei, por um lado, há a vantagem da gente ter essa noção de continuidade, por outro, a gente perde o aprofundamento em determinados temas, em determinados assuntos. Então, peço desculpa por não conseguir aprofundar determinados eixos, porém, nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, essa tradição hegemônica dentro do anarquismo, que foi a atuação em movimentos sociais. Então, Primeira República, anarquistas nos sindicatos. Redemocratização, anarquistas em sindicatos, em centros de cultura. Período do regime militar, anarquistas no movimento estudantil, minoritariamente em sindicatos. Abertura, influências da contracultura, mas também presença dos anarquistas em movimentos sociais. Então, vejam como há uma continuidade dessa estratégia política do anarquismo, há mudanças de acordo com o contexto, há discussões internas. Então, eu espero ter conseguido aqui trazer um pouco dessa visão um pouco de longo prazo da história do anarquismo no Brasil. Quem quiser se aprofundar, tem vários pesquisadores, né,
Eu pesquisei particularmente o de 45 a 64. Quem quiser pode me mandar um e-mail, que eu mando a minha dissertação de mestrado. Tem na internet. Estou pesquisando agora um estudo comparado, anarquismo no Brasil, Uruguai e Argentina. Então estou estudando um pouco de Brasil. Há outras obras também, que vocês podem procurar no Instituto de Teoria e História Anarquista. Então queria agradecer a presença de todas e todos. Muito obrigado. E é isso. E agora a gente fica com o vídeo do Alessandro.